Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um dia, dessa jornada, identidade firmada. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos numa jornada para firmar nossa identidade, porque como nós já dissemos, nós conversamos, no vídeo anterior, a gente só chega a algum lugar quando a gente sabe de onde a gente veio, né? E a gente só consegue alcançar os propósitos de Deus na nossa vida se a gente tiver uma identidade firmada. Se a gente souber quem a gente é em Deus, para que Ele nos criou, qual o propósito dele na nossa vida, né? Quando nos alinhamos com a vontade de Deus sobre nós e com tudo aquilo que Ele pensa sobre nós e que Ele nos criou para ser, nós convergimos, para esse lugar, a essa posição que Deus nos chamou. E anteriormente nós já conversamos sobre para que nós fomos criados, por que Deus nos criou. Nós fomos criados para refletir a imagem do nosso Criador. Também nós fomos criados para termos um relacionamento com o nosso Criador. E através desse relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidas com Ele, porque todo aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele, e através desse relacionamento Ele vai falando conosco, Ele vai permitindo, os processos acontecerem na nossa vida, e a gente vai se submetendo a esses processos e vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, para que a gente se torne tudo aquilo que Deus criou a gente para ser. E hoje nós estamos aqui continuando nessa jornada da identidade firmada. Vamos falar ainda mais um pouquinho sobre esse Deus que nos criou. Porque além de nós termos sido criadas, para refletir Ele na nossa vida e também para ter um relacionamento com Ele, a gente precisa saber que o Deus que nos criou, Ele nos conhece, Nós não servimos nem fomos criadas por um Deus que nos criou e agora fica lá no céu, de longe, alheios à nossa vida, alheios ao que a gente tem feito, alheios a toda a criação. Não, o nosso Deus é um Deus de relacionamento e é um Deus que nos conhece cada indivíduo que Ele criou por dentro. A Bíblia, lá no Salmo 139, o Salmo de Davi, ele fala, logo no primeiro versículo, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. E aí ele vai falando de tudo que Deus sabe sobre ele. Deus sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu vou dormir. E a verdade é que nós servimos a um Deus que nos conhece por inteiro. Ele conhece quais são as nossas necessidades, Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece os nossos gostos, Ele sabe quais são as nossas tristezas, Ele sabe quais são as nossas angústias, Ele sabe quais são as nossas qualidades, porque foi Ele que nos criou. Ele nos conhece por inteiro, Ele nos conhece por dentro. Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece as nossas ações, Ele conhece os nossos hábitos, as nossas motivações, o que nos causa medo, os nossos temores. Ele conhece os nossos pensamentos. Nós nunca estamos fora do alcance nem do olhar do nosso Deus. Deus está conosco e Ele olha para nós. Você precisa entender que o seu Criador, Ele olha para você e te conhece. Ele não está alheio à sua vida. Ele não te abandonou aqui nesse mundo. Você não vive sozinha. Deus está conosco. E a verdade é que Ele nos conhece antes mesmo que a gente começasse a ser formado no ventre da nossa mãe. O mesmo Salmo 139, Davi fala, eu te louvo, porque, verso 14, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Então, a verdade é que nós servimos e fomos criadas por um Deus que nos conhece mesmo antes que nós começássemos a ser formadas no ventre da nossa mãe. E sabe o que isso quer dizer? Talvez você que está assistindo aqui hoje pode pensar,
esse foi o pensamento dominante na sua vida, que de repente quando você nasceu, você não foi planejada, você não nasceu fruto de um relacionamento de amor. De repente, você não se sentiu amado pelos seus pais, desde quando você tem as suas primeiras lembranças da infância. Mas a grande verdade é que apesar dos nossos pais terem sido canais para que a gente viesse para a Terra, não foram eles que pensaram em nós primeiro, foi o nosso Pai, o nosso Criador. Se estamos aqui na Terra é porque Deus, primeiramente, quis que a gente estivesse aqui, independente dos nossos genitores quererem ou não que a gente tivesse nascido. Foi Deus que quis primeiro, foi Ele que quis primeiro. E Ele nos ama, e Ele nos criou para um propósito. Ele nos criou querendo que a gente viesse à Terra para cumprir tudo aquilo que Ele deseja que a gente cumpra através dele na nossa vida. Então não importa a maneira que você nasceu, você pode ter sido fruto até mesmo de um estupro. Mas isso não elimina que Deus quis que você nascesse primeiro e Ele te ama. Não importa a maneira que nós nascemos, Deus pensou em nós primeiro, Ele já nos conhecia. E a verdade também é que, se importando a família a nossa família de origem, né? Quem nos quis primeiro foi Deus. E a verdade é que além deles nos conhecer antes que nós nascêssemos, Ele também criou um propósito para cada um de nós, para que a gente fizesse ou para que a gente cumprisse esse propósito aqui na Terra. No mesmo capítulo, no Salmo 139, ali no verso 16, Davi fala, né? Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, antes que a gente começasse a ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, já nos chamava pelo nosso nome, e Ele já tinha todos os nossos dias escritos, e Ele já tinha planos para nós. Isso fala sobre propósito de Deus. Todos nós já nascemos com um propósito de Deus estabelecido para a nossa vida. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5 e 6, Deus fala para Jeremias, né? Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci, te separei e te designei profeta para as nações. Jeremias pensava que ele ia ser uma coisa, mas Deus já tinha separado o propósito dele aqui na terra, que era ser profeta. E assim também é na minha e na sua vida. Deus te criou pensando em você mesma para cumprir algo que Ele mesmo separou para você fazer e Ele te escolheu para isso. Então nunca mais pense que você está aqui na terra e que você não tem identidade e que não tem propósito. O Deus que te criou, Ele já estabeleceu a sua identidade. Ele sabe quem você é. Às vezes você precisa descobrir quem é você de verdade, mas Ele já te conhece por inteiro, Ele já te conhecia até pelo nome antes mesmo de você ser formado. E Ele te criou para que você cumprisse um propósito que Ele tem estabelecido para você aqui nessa terra. E aí eu não estou falando do propósito geral que todo cristão precisa fazer, né? Que é fazer o ID, pregar o evangelho, esse propósito é geral. Mas Deus tem um propósito específico para cada um de nós aqui nessa terra. E o meu objetivo é que através desses dias juntos, desses vídeos aqui juntos, cada um de nós, ou cada uma de nós, descubra quem é verdadeiramente em Deus. Seja segura da sua identidade em Deus, não se incomode mais com as coisas que estão à sua volta e viva tudo aquilo que Deus reservou para que você vivesse nessa terra. Que você seja a melhor versão de você mesma, porque você vai estar no centro da vontade de Deus e se parecendo a cada dia mais com Ele. E hoje a gente termina por aqui e da próxima vez, no próximo vídeo, a gente vai ter mais um pouquinho desses estudos, dessa jornada da identidade firmada. Então, faz um favor para mim,
Assina aí no meu canal se você ainda não assinou, dá um curtir, dá um like, espalha, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que esse vídeo vai ser bênção na vida delas também, tá bom? Eu espero vocês, que Deus te abençoe, conte comigo para o que você precisar, tá? Deus te abençoe, até mais!